Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar hoje com uma dica rápida, um passo a passo. É claro que cada um desses itens que eu vou colocar aqui para vocês existe uma enorme quantidade de controvérsias, mas é mais ou menos um checklist do que fazer quando você recebe a citação numa execução fiscal. Ou você é advogado ou você é empresário que recebe do seu cliente ou você mesmo a execução fiscal para se defender dentro de um processo judicial já que visa a cobrança de um crédito tributário. É esse o passo a passo rápido que a gente vai fazer aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Belim, professora dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, da PUC, da USP, entre uma série de outras universidades, palestrante e autora de diversos livros e artigos científicos. Também sou doutora pela UERJ em Finanças e Tributação. Advogo há mais de 20 anos na seara administrativa e contenciosa tributária e atualmente ocupo uma das cadeiras do CARF como conselheira dos contribuintes. Então vamos ao que interessa, fazendo o nosso passo a passo na nossa execução fiscal. Então, gente, vocês sabem que para que tenha uma execução fiscal, primeiro tem que ter a constituição definitiva de um crédito tributário, que ou vai se dar pela declaração de confissão de dívida, desacompanhada do pagamento, e aí vai iniciar o prazo prescricional de 5 anos para que o fisco ajuize a ação de execução fiscal, na forma do que diz o artigo 174 do Código Tributário Nacional, Código Tributário Nacional, Constituição Definitiva do Crédito. Ou você tem todo um processo administrativo para você se defender daquele auto de infração, e aí você vai ser notificado da última decisão da qual não caiba mais recurso, e dali, então, fim do prazo para pagamento, vai iniciar também o prazo para que o fisco ajuize a competente ação de execução fiscal. Ou pode ser que você receba o auto, simplesmente esqueça, passa o prazo, constituído estará o seu débito e, consequentemente, o fisco também vai iniciar o prazo para a inscrição do débito em dívida ativa. Então, como eu falei para vocês, cada uma dessas etapas exige uma certa dose de conhecimento. Então, aqui não é essa a questão. A gente não está falando de prescrição, nem de interrupção de prescrição, nem de todas as questões que versam no administrativo fiscal na impugnação. A questão é, sabendo quando que se deu a constituição definitiva do crédito, inicia para o fisco os 5 anos prescricional para que ele possa ajuizar a ação de execução fiscal. E quando ele vem a ajuizar, o próximo passo é o despacho de sítio do juiz, que, aliás, é isso que vai interromper a sua prescrição, ou seja, é isso que o fisco tem que realizar dentro do prazo de 5 anos, ou seja, escrever o débito em dívida ativa, lavrar a CDA, propor execução fiscal e interromper a prescrição. Se ele fez isso tudo dentro do prazo de 5 anos, que lindo, está tudo certo. E aí, você é notificado dessa citação. E aqui é um pouco diferente das cíveis. Quando você é notificado numa ação de execução fiscal, você é notificado para pagar o débito em 5 dias ou nomear bens à penhora. Se você quiser pagar o débito, viu que está tudo errado mesmo, tem dinheiro, você vai pagar e vai extinguir o crédito tributário. Morreu. O problema é quando você não tem o dinheiro para pagar, ou o débito é devido, ou você tem alguma discussão ali acerca daquilo que você está estudando. Então, não pago, qual é a sua segunda opção nos prazos de 5 dias? Nomear bens à penhora. E para nomear bens à penhora, a lei de execuções fiscais, ela tem um rol. E o rol dela é o quê? Dinheiro, depósito, fiança bancária, seguro-fiança, alguns bens, como bens imóveis, ou bens de terceiro, dado em garantia e aceitos pela fazenda. É o que acontece, por exemplo, quando você tem um grupo econômico, quando você tem empresas que pertencem que está ali vinculado a algum dos sócios, é dono de mais de uma. Então, quando você tem ali uma execução fiscal numa empresa, ela não tem dinheiro, tem nada para dar em garantia. E esse outro aqui que tem interesse no processo, ele pode dar um bem próprio em garantia, e se o fisco aceitar, está tudo bem, garante a execução e fim de papo. Mas acontece que existem outras formas. O artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais, ela vai trazer um rol mais extensivo com relação aos bens que você pode ofertar em garantia, que pode ser um outro tema para um outro vídeo. Que junto com a ordem do Código de Processo Civil, que eles se interpretam o quê? Cumulativamente e subsidiariamente, o 835 ele vai trazer um rol preferencial, onde você tem aqui alguns bens móveis, imóveis, joias, automóveis, semoventes, penhora de faturamento e uma série de outras coisas que você pode ofertar em garantia e execução fiscal, inclusive o precatório. Então, depois que você ofertou o débito em garantia, de alguma dessas formas que a gente trouxe aqui, o que você vai fazer?
Aí você tem que saber o prazo para você embargar. E a lei de execuções fiscais vai me dizer que eu tenho prazo de 30 dias para opor embargos de embargos da execução. Os embargos da execução, eles têm natureza autônoma de ação. Então, quando você protocolizá-lo, ele vai ter um número próprio e vai seguir em apartado com a sua execução fiscal. Então, a execução fiscal vai ter um número, provavelmente ela vai ficar suspensa. Você vai ter aqui os embargos e ambos vão correr ao mesmo tempo. Por isso que é em apartado, corre ao mesmo tempo. Então, você vai ter que ofertar os embargos. A questão é, da onde que conta esse prazo de 30 dias para você ofertar os embargos? A lei é clara quando diz que é do depósito. Se é do depósito, você foi lá, fez o depósito hoje, amanhã começa o prazo. A lei diz da data de oferecer a fiança bancária ou seguro. Protocolizou ali no juízo a fiança? Protocolizou o seguro, dizendo, eu fiz? Do dia seguinte já começa o seu prazo. Eu dei um bem imóvel, a fazenda aceitou. Vai ser lavrado um termo de penhora e você vai ser notificado da lavratura daquele termo. Do dia seguinte, você começa o seu prazo. Não é da data da juntada aos autos do mandado cumprido. Isso não existe em direito tributário. É sempre da sua aposição, da sua assinatura no mandado cumprido. Então, você vai ter ali aqueles 30 dias para discutir as razões de mérito ou as razões ao mérito que você quer discutir ali naquela questão. Aí você vai ver se tem nulidade da CDA, se vai ter prescrição, se vai ser decadência, se vai ter alguma outra questão específica ali que você quer ventilar antes de atacar o mérito propriamente dito daquele tributo que você acha que é inconstitucional, que a base de cálculo está errada, ou que já foi objeto de alguma outra situação junto ao fisco, já foi objeto de transação, ele está te cobrando a diferença, não sei. Aí você tem que avaliar o seu caso concreto para ver quais são as razões de mérito para você ofertar, protocola dentro do prazo e vai iniciar todo o contencioso de um processo de conhecimento normal, segue as regras do Código de Processo Civil, produção de prova, dilação, papapá, e aí vai. Até a prolação da sentença. Não segue o rito normal. Muito bem. Se você, eventualmente, não ofertar bens à penhora nesse meio do caminho, aí você tem que tomar cuidado. Se você tem bens investidos, ou seja, qualquer investimento financeiro, conta bancária, com dinheiro, o juiz, depois desse prazo, você não pagou, nem ofertou bens à penhora, tem que tomar cuidado, porque o próximo passo qual é? A penhora online. Então, uma vez citado, não oferecendo bens à penhora, o juiz vai apertar um botãozinho lá e vai dizer, e vai, de repente, vai bloquear todos os seus bens financeiros, né? Todas as aplicações financeiras que você tem ali aplicadas, seja inclusive, mais recente, previdência privada. Então, você tem que ficar esperto. Porque depois que bloqueou, para levantar é um parto. Você pode até substituir por fiança, você pode até substituir por seguro. Muito dificilmente você vai conseguir substituir dinheiro por qualquer outra coisa. Né? Que dinheiro, o que substitui, o que é melhor do que dinheiro? Talvez uma seguro ou uma fiança, que se tudo der errado, o banco paga ou a seguradora paga. Então, substituir dinheiro por qualquer outra coisa, acho muito difícil. Estou dizendo que é impossível, só estou dizendo que é mais difícil. Então, mas é exatamente depois de 5 dias? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da repartição, depende do juiz, se ele está antenado, se ele está realmente ali dentro do prazo, ou o fisco também, olha, vai lá e pede a penhora, costuma ser rápido, tá? Não demora muito, não. Então, você tem que ficar esperto com isso. Então, o que um advogado que está atenado, comprometido com o cliente, costuma fazer? Ele não vai esperar a citação chegar, a menos que você seja advogado novo, seja pego de surpresa ali. Aí você não tem que fazer. Mas quando você já tem ali aquele cliente debaixo do seu chapéu, você tem que ficar monitorando, gente. Mas ele não me pagou para isso. É essa a sua mentalidade? Sugiro você começar a pensar em mudar. Porque o cliente, ele quer resultado. Foi isso o tempo de que você só entregava aquilo pelo qual você foi contratado. Então, acho que é importante você dar uma olhadinha. Hoje é muito fácil, gente. Você pega o CNPJ ou o CPF, se você trabalha com pessoa física, faz ali, coloca alguém para trabalhar ali uma vez por semana, para ver se tem processo novo. Vai aparecer, você vai saber. E você vai informar isso para ele não sair pego de saia arreada quando chegar alguém lá ou ele ser notificado de alguma outra forma. Então, se você se antecipou, você já está correndo atrás de uma eventual decisão, de uma eventual defesa de mérito, do que ele vai fazer, e quando chegar, você já está preparado para o que vai fazer. Isso na melhor das intenções, e se você tem cliente. Se você não tem, ele chegou lá e agora o que eu faço? Aí realmente você não consegue ofertar isso para ele. É exatamente isso que eu estou fazendo. Se você não fez o dever de casa de um cliente antigo, ou se você foi pego de surpresa, olha aqui a execução, e agora o que eu faço?
É mais ou menos esse o checklist. Lembra que 5 dias para pagar, ou nomear bens a penhora e corre atrás rápido. Ok? Então é isso. São esses os checklists aqui que você tem que fazer. Depois que você já sabe o que você tem que fazer, você vai ver, putz, tem uma prescrição ali. Tem uma nulidade da CDA. O processo administrativo ainda nem acabou, já está sendo executado. Poxa, eu parcelei esse débito, eu compensei. Então, você tem ali a possibilidade de, independente da garantia do juízo, informar isso ao juiz e buscar o fim da execução fiscal por meio da sua extinção. Então, o que você vai fazer? Você vai apresentar uma exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade, ela é admitida no direito tributário, inclusive hoje, com o novo Código de Processo Civil, você já tem a sua implícita previsão, na minha opinião, nem está lá, mas existe uma corrente que diz que hoje o Código previu, porque é uma razão de segurança jurídica. Eu vou garantir o juízo para dizer que o processo administrativo ainda não acabou? Para dizer que o juiz que eu já paguei o débito? Então, quando você tem uma situação que existe uma prova pré-constituída, que existe uma situação específica de que aquela execução não deveria existir, aí você entra com uma exceção de pré-executividade, independente do prazo, independente de custas, independente de forma. E você pede para o juiz para extinguir aquela execução porque o débito está prescrito. Porque o contencioso administrativo não acabou. Porque aquele débito já foi pago, já foi objeto de compensação, já foi objeto de transação, já foi objeto de parcelamento, sei lá. Mas tem que ser uma coisa muito óbvia que o juiz, batendo o olho no documento que você juntou, ele já sabe que é realmente. Está errado. Então, a exceção de pré-executividade, ela só vai existir no caso de prova pré-constituída, que implica uma extinção daquela execução fiscal. Se não é esse o seu caso, não tem jeito, é embargo de execução mesmo e vai discutir, após a garantia do juízo, aquelas questões. Ah, mas eu não tenho dinheiro para garantir o juízo de forma completa. Eu tenho uma execução aqui de 1 milhão e eu só tenho um bem imóvel de 500 mil. Hoje em dia isso é flexibilizado. Pode render um vídeo se você comentar aqui embaixo e achar que esse tema merece uma análise mais acurada. Porque hoje tem mecanismos de você, mesmo não garantido integralmente o juízo, garantir de alguma forma e mesmo assim apresentar os embargos. Então, tem toda uma defesa por trás que você pode ajudar o seu cliente, se esse for o seu caso. Mas não é disso que a gente está falando, é checklist para você saber imediatamente o que você faz quando recebe uma execução fiscal. Então, sabe que tem que pagar ou nomear bens a penhora e sabe já o seu início do prazo para embargo de execução. Opa, estou com embargo de declaração na cabeça, né? Mas existe também, nesse ponto, jurisprudências que diz que é do termo de lavratura da penhora, do dinheiro, do bem imóvel, do semovente, ou mesmo do depósito. Então, seu prazo só começaria a correr da sua notificação do termo de penhora. É uma jurisprudência, não é um repetitivo. Para eu não correr risco de perder prazo para o meu cliente, eu não sigo essa jurisprudência não, tá, gente? Se eu depositei ontem, eu considero que o meu prazo está correndo depois. Se eu ofertei a fiança bancária, o seguro-fiança, hoje, amanhã começa o meu prazo. Agora, se eu ofertei um bem, lavrou o termo e eu fui notificada, que são situações específicas, dependendo daquilo que você ofertou, aí sim é da data da sua notificação. Mas se você quiser correr o risco, ou chegou lá no meio do caminho e não tem muito o que fazer, tenta ver se você ainda resta um prazo no momento em que o termo da lavratura, do que quer que seja, você tenha sido notificado e dali começa o prazo de 30 dias. Já sabe aí mais ou menos o que você pode oferecer em garantia essa execução? Também tem um tópico imenso que a gente pode trabalhar sobre como garantir a execução fiscal e a questão da penhora online, que se você não fizer nada dentro desse prazo, pode ser que em breve, se você tiver conta ou investimento, esses valores sejam bloqueados até o limite da dívida. E aí, como eu falei para vocês, substituir dinheiro por outra coisa vai ficar difícil. É possível substituição de bens dentro de uma execução fiscal? É. Mas não me parece que nesse caso seja uma coisa muito fácil de conseguir. Não estou dizendo que é impossível, na vida nada é impossível, né? Mas é muito difícil você conseguir substituir dinheiro por qualquer outra coisa, com exceção de uma fiança ou um seguro-fiança, talvez aí eu já tenho um pouquinho mais de otimismo de você conseguir uma eventual substituição. Já sabe os meios de defesa, ou uma exceção de pré-executividade, ou os embargos à execução, quando você vai discutir o mérito daquilo que você está analisando. Lembrando que a exceção de pré-executividade é um mecanismo simples, ele é viável e ele é eficaz em algumas situações. Né? Já tem súmulas que tratam sobre o assunto, a 393 do STJ, já antiga, que já permite a sua apresentação em processo tributário, desde que não demande dilação probatória e que verse sobre matérias conhecidas de ofício. Então, tudo isso que eu falei para você, desde que você apresente a prova substancial,
o juiz vai olhar, vai ver, opa, realmente, ele pode extinguir aquela execução fiscal e você resolveu o seu problema independente da garantia. Quando não é esse seu caso, vai garantir e dali vai correr os seus prazos de 30 dias para propor a ação de execução fiscal. Então, já trabalhamos aqui os meios de defesa, já trabalhamos aqui o prazo, a garantia do juízo, que a regra é depósito, fiança bancária, seguro-fiança, bens imóveis e bens de terceiros admitidos pela Fazenda. O artigo 11 prevê outros bens que você pode dar, 11 da LEF. E junto com o artigo 835 também tem uma série de situações que você pode tentar ofertar e assim garantir, abrindo o seu prazo para opor os embargos. Que a gente tem essa questão. E lembrando que se você não fizer nada, tem a penhora online, que pode acontecer. Como eu acabei de dizer, fica muito difícil. Então, você tem que orientar o seu cliente num jogo rápido, né, até você avaliar cada um desses pontos, o que é melhor para ele. É isso que você tem que lembrar. 5 dias, oferta bens à penhora. Não tem, cuidado com a penhora online. Ah, mas não veio a penhora online. Cuidado, que ainda dá tempo, porque às vezes dá tempo antes de uma penhora online, de você fazer alguma coisa antes de constrigir bem do devedor. Se você já tem cliente, entregue mais do que é esperado de você. Vai lá, olha, vê se tem alguma ação, demonstre conhecimento e cuidado, porque é assim que a gente retém cliente. A gente pode falar isso também numa outra oportunidade. Então, é esse o seu checklist dentro de uma execução fiscal, no primeiro momento, quando você recebe. E é o que você vai orientar num primeiro momento o cliente. E lembre de estudar todos esses itens, que em cada um deles existem sempre estratégias para você beneficiar o seu cliente da melhor maneira possível. Se você tiver alguma sugestão de tema, deixa aí nos comentários. Se restou alguma dúvida, manda aí nos comentários também. Se não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve. Acione o sininho para eventuais notificações, se você quiser ficar antenado aí com as dicas tributárias, coloca lá. E sempre é um prazer estar aqui conversando com vocês. Coloca lá, não esquece de dar o like, né? Isso ajuda bastante aqui, é um canal novo, como vocês estão vendo, e eu pretendo fazer dele uma coisa muito bacana para orientar vocês e ajudá-los da melhor maneira possível dentro do seu dia a dia em matéria tributária. Então, muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. Até o próximo